1 Reis, capítulo 9. Versículo 4 e versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: se andares perante mim, como andou Davi, o teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei e te guardares os meus estatutos, os meus juízos, então confirmarei o trono de teu pai, do teu reino sobre Israel para sempre. Do teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Aceite o seu lugar. Deus está fazendo simplesmente uma promessa para Salomão. Deus está aparecendo mais uma vez ao rei Salomão e está dizendo para ele: se andares perante mim como andou teu pai. Olha a promessa e o assunto de Deus para o rei Salomão: se andares perante mim como andou teu pai. Como? Com integridade de coração, com sinceridade, para fazer segundo tudo que te mandei e guardar os meus estatutos e juízos, aí sim o teu reinado vai ser grande, e não faltará sobre o teu trono sucessores. Isso para os dias dos pais. Eu estava durante o dia, eu passei essa noite orando, pedindo direção para Deus de uma palavra, e essa palavra queimou dentro do meu coração. Deus fazendo uma promessa para o rei Salomão daquilo que Davi fez para Deus. Deus dizendo para Salomão: se você fizer da maneira que seu pai fez, se você fizer com integridade, com sinceridade, se você fizer, pegar para fazer a obra de uma maneira com excelência, eu vou estabelecer o teu trono e eu não vou deixar faltar sucessor na sua casa. Deus está dizendo para mim e para você: se nós fizermos da maneira como fizeram os nossos pais. Mas pastor, meu pai foi mal. Pastor, talvez eu nem conheci o meu pai. Pastor, o meu pai me desprezou, o meu pai me abandonou. Pastor, o meu pai, como que eu vou fazer igual a ele? O meu pai bebia, o meu pai se prostituía, o meu pai se drogava. Essa palavra parece que ela não se encaixa para mim e para você. Para mim ela não se encaixa. Porque eu não estou aqui para expor o meu pai, que já faleceu, eu tinha 18 anos de idade. Mas realmente eu tive uma infância difícil. Eu tive uma infância muito dura. Nós víamos o meu pai, assim, agredir a minha mãe de forma violenta todos os dias. E quando eu olhei para essa passagem, dizendo: se tu fizeres como fez o teu pai. Mas aí existe pontos e vírgulas na mensagem que eu tenho que entender. Se andares perante mim como andou o teu pai, vírgula, com sinceridade de coração, ele andou. Com integridade, ele andou. Pastor, e se meu pai ou a minha mãe não andou com sinceridade de coração, nem com integridade, o que eu faço agora? Eu estava estudando nessa carta em casa e eu fui buscar o significado dessa palavra integridade
no hebraico, integridade significa íntegro, plenitude, completo, inocência, perfeito. Deus está dizendo: ei, Salomão, se você andares como teu pai andou, em perfeito, um homem íntegro, reto e perfeito perante a mim, você vai ter sucessor no teu trono. Mas existem umas qualidades o qual o rei Davi andou. E outra palavra, sinceridade. Sinceridade significa correto. Um homem que foi correto em tudo. Não, pastor, o senhor está errado. Davi pecou. Davi colocou Urias na frente da batalha por causa da mulher de Urias. Mas Davi pecou contra ele mesmo. Deus está dizendo, a palavra diz que Davi era um homem segundo o seu coração, porque tudo que Deus desejava, Davi fazia. Tudo que Deus pedia, Davi fazia, com sinceridade, com integridade. Davi não media esforço para fazer para Deus como Deus pedia. Quem está aí, diga amém. Amém. Meu Deus. E não deixarei que vai terminar na sua casa os seus sucessores. Na sua casa sempre vai ter um sucessor para dar continuidade naquilo que eu e você vai fazer para Deus. E a palavra sucessor no grego, no hebraico, quer dizer campeão. Deus está dizendo: se você andar correto, se você for sincero, íntegro, fazer as coisas direito, na sua casa não vai faltar campeão. Deus não está dizendo que Ele não vai vencer. Deus está dizendo que as nossas gerações vão ser campeões. Mas para mim tentar entender o que está acontecendo aqui, eu preciso voltar a Bíblia um pouquinho. Abre comigo a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Samuel capítulo 16, no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor ao profeta Samuel: até quando você vai ter pena de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Deus falando para o profeta: ei, profeta, até quando você vai ter pena de Saul, sendo que eu mesmo já o rejeitei? Deus está dizendo simplesmente para o profeta Samuel: não adianta você orar, não adianta você jejuar pela vida dele, não adianta pedir misericórdia, não adianta fazer campanha, não adianta subir no monte, não adianta mais fazer isso. Por quê? Porque Deus está dizendo: eu já o rejeitei. E quando eu comecei a ler esse versículo, eu falei: Senhor, que duro ouvir isso. Que duro você ouvir e saber que Deus rejeita, que Deus despreza. Por quê, pastor? Porque Saul não fez aquilo que agradava a Deus. Saul consultou os mortos, Saul consultou os adivinhos, Saul desobedeceu a Deus, Saul fez sacrifício errado, Saul deu ouvido à voz errada. Então Deus disse: ei, eu já o rejeitei. E havendo-o rejeitado para que não reinasse sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me aprove dele um rei. Você pode pula a sua folha comigo até o versículo 8. 16:8. Então chamou Jessé, o belemita, e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem mereço o escolhido do Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tão pouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes? Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? E ele respondeu: ainda faltam mais moços.
que está apacentando as ovelhas. Aqui doeu meu coração. Porque Davi consegue ser um pai exemplar para os seus filhos. Davi consegue ser um pai exemplar para Salomão. Porque lá em Reis, Deus está falando: se você for um homem, como foi o meu pai, eu vou colocar o teu reino, e o teu reino vai durar, e não vai faltar sucessor sobre a sua casa. Deus está dizendo para Davi: Davi, Salomão, eu vou te honrar se você fizer como fez o meu pai. Mas quando eu volto para 1 Samuel, eu olho que Davi não teve um pai bom. Davi não teve um pai que ensinou. Davi não teve um pai que instruiu. Davi não teve um pai que falou: filho, é por aqui, filho, é o caminho que se deve andar, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar como você cuida das ovelhas. Eu vou te ensinar como mata um leão por dia. Eu vou te ensinar como mata um urso por dia. Eu vou te ensinar as coisas da vida para que você não se perca. Eu vou te ensinar para você não mexer com droga, para não prostituir, para você não beber, para você não roubar. Davi não teve esse pai. Davi não teve esse pai. Portanto, aqui, quando o profeta chega na casa de Jessé, o profeta Samuel fala assim: traz os mancebos, traz um por um. Os mais fortes, os mais bonitos, os mais altos, vão passando o primeiro, vai passando o segundo, passa os 7 filhos. E a palavra diz que Jessé tinha 8. Mas primeiro ele passa aqueles que ele achava que Jessé achava que eles seriam capazes de reinar Israel. E Davi está na onde? No pasto. Como pastor? Rejeitado, abandonado, desprezado, humilhado, com fome, sem poder conviver no meio dos irmãos. Tinha que esperar os irmãos comer para ele chegar para ele comer. Se sobrasse, ele comia. Davi era o cara que pegava um magazine de comida e levava para os irmãos, entregava a comida para os irmãos, e ele se afastava para ver os irmãos comerem. Quando sobrava, os irmãos estavam tomando o resto. É esse Davi. É esse Davi da história que ele está nos contando aqui agora. Rejeitado, desprezado, deixado, abandonado. E talvez essas são as nossas feridas. Talvez esse seja o nosso trauma. Rejeição, abandono, desprezo, ter perdido o pai, uma mãe muito cedo, ter sido abandonado, criado por outras pessoas, criado na rua, abandonado. Davi é esse jovem. E como que pode, lá em 1 Reis, Deus está dizendo: filho, se você obedecer a mim como teu pai obedeceu, o teu trono vai reinar para sempre. Aí parece que eu me pego, vejo Salomão perguntando: mas da onde meu pai encontrou inspiração? Parece que eu vejo Salomão pensando assim dentro de si mesmo. Eu estou conjecturando. Salomão pensando assim: será que o meu avô Jessé foi tão bom assim? Será que o meu avô Jessé, ele cuidou tão direito do meu pai? Ele ensinou tão corretamente para o meu pai, que o meu pai aprendeu a lidar com o urso, com as ovelhas, com o leão. Meu pai, meu avô ensinou a Davi derrubar gigantes. Será que meu pai foi tão bom para Davi, que Davi me fez um homem melhor agora? Parece que eu vejo Davi chegando, pegando Salomão e falando: senta aqui, deixa eu te contar uma história tua. Eu era o menor, o mais desprezado, o mais humilhado. Eu não tive um bom pai. Pastor, o que isso veio nos ensinar? Veio nos ensinar que muitas vezes as desculpas lá fora eu não tive uma boa infância, por isso que eu fui para as drogas. Eu não tive uma boa infância, por isso que eu fui para a bebida, para a prostituição. Por isso que eu caí no mundo das drogas, pastor. Por quê? Porque o meu pai fazia isso, minha mãe me batia, eu era desprezado. Mas querido, isso
não é motivo para você ser assim. Ah, é sim, pastor. O senhor não sabe o que eu passava dentro de casa. E você também não sabe o que Davi passava entre os irmãos. Você não sabe o que Davi passava dentro de casa, com a sua família, com seus pais. Portanto, ele nem tinha que ficar dentro de casa, ele tinha que ficar no pasto. Quem está aí, diga amém. Salmo 27:10, não precisa abrir sua Bíblia. Salmo 27:10 diz assim: ainda que o teu pai te abandone, ainda que você seja esquecido, Salmo 27:10 diz: eu, todavia, nunca esquecerei de você. Você pode ter sido esquecido pelo seu pai, pode ter sido desprezado e humilhado pela sua mãe, mas Deus está dizendo: eu nunca esquecerei de você. Isaías 49, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: ainda que uma mãe que alimenta o seu filho esqueça dele, eu todavia jamais me esquecerei de você. Isso nos mostra que o amor de Deus transcende o amor de mãe. Isso nos mostra que o amor de Deus como pai transcende o amor de uma mãe que alimenta, que amamenta o seu filho. Tem como uma mãe que amamenta o seu filho todos os dias estar ali no seio, amamentando aquela criança e esquecer dela? Não, Deus está falando: ainda que ela esqueça, eu jamais me esquecerei de você. Amém. Meu Deus. Então mandou chamá-lo, versículo 12. E ao entrar ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois é esse o Espírito. Tomou Samuel um chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou sobre Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor da parte de Deus, então entrou um espírito maligno. Pastor, o Espírito Santo abandona. Pastor, o Espírito Santo sai. Tendo o Espírito de Deus saído de Saul, entrou um espírito maligno. Por que, pastor? Fez sacrifícios errados, desobedeceu ao profeta, não cuidou do povo de Israel da maneira que deveria cuidar. Quando o Espírito Santo saiu dele, entrou um espírito maligno. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que aqui agora é um espírito maligno enviado de Deus que te atormenta. Manda, pois, o Senhor nosso, que teus servos que tenha em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará a sua harpa. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-o. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé. Deus, sendo Deus, não quebra hierarquias. Aquele servo do rei Saul poderia ter dito assim: eu conheço um jovem chamado Davi que toca muito bem, vamos buscar ele. Mas o servo de Saul disse assim: eu conheço o filho de Jessé. Mas o pai não presta. Mas eu conheço o jovem. O pai o abandonou. Não, mas eu conheço o filho. O pai desprezou. Não, mas eu conheço a integridade do filho. O pai rejeitou. Não importa, eu conheço a integridade do filho. Mas o pai humilhou, o pai desprezou, o pai abandonou. Ei, Saul, talvez você não saiba da história. Quando Samuel mandou buscar Davi,
visita lá em casa hoje, ele quer que eu vou lá. Só porque o profeta, o pastor chegou, o meu pai quer que eu vou lá. Só porque o pastor está lá em casa hoje, o pai quer que eu vou, eu não vou. Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber dessas coisas de pastor, eu não quero saber de sacerdote, eu não quero falar com o pastor, eu não vou. Eu vou ficar trancado no meu quarto, eu vou ficar aqui no campo, eu vou ficar aqui no campo afastado. Era para Davi ter falado tudo isso. Eu não se dou bem com meu pai. Meu pai não gosta de mim, meu pai me despreza, os meus irmãos me batem, eles me agridem. Eu não quero falar com eles. Só porque o pastor está em casa agora, eles querem dar um de bonzinho comigo, eu não vou. Mas quando o servo chega e fala, Davi, teu pai manda te chamar que o profeta está lá. Davi se levanta, pega um bornazinho e ele vai para casa. Com medo. Davi chega passo a passo dentro de casa, com medo. O que será que eu fiz de errado, Senhor? Davi já vai pensando, Senhor, o que eu fiz? Me lembra, Senhor, já para me pedir desculpa, onde eu errei. Davi chega. Jessé fala, Davi, o profeta quer falar contigo. Só um minutinho, profeta. Olha Davi passando pelo profeta. Só um minutinho, profeta. Davi vai e pega na mão do pai. Sua bênção, pai. Fala, profeta. Mas o pai não presta, mas o filho não ora assim. Mas o pai abandonou, mas o filho não ora assim. Pai é pai. Não existe um ex-pai, existe uma ex-mulher. Um ex-pai não tem. Não tem como ele é meu ex-pai, não. Ele é o meu pai, independente do que ele fez. Independente se ele errou com você ou não, independente de como ele foi um pai para você ou não, ele é o teu pai. E Davi respeita isso. Quando Davi respeita isso, Deus fala para Samuel, levanta, o rei chegou. A mentalidade de rei sobre Davi é diferente. A mentalidade de rei sobre Davi é diferente. Davi chega e fala, pode falar, profeta. Eu vi te ungir a rei, certo? Abaixa aí, Davi, achou ungido. Você perdoa o teu pai, Davi. Você desculpa o teu pai, Davi, pelo abandono, rejeição, desprezo, lágrimas, dor, talvez tortura, talvez abuso. Você perdoa o teu pai, Davi. Existe uma linha agora. Parece que eu vejo que nesse momento o inferno para. Parece que nesse momento, parece que eu vejo o céu para. Existe uma promessa que o Messias viria da linhagem de Davi. O céu parou. O inferno parou. O inferno estava em movimento, uma dança, o inferno para escutar a resposta de Davi. O céu, os anjos voando, os anjos param para escutar a resposta de Davi. Porque a resposta de Davi mudaria tudo. Mesmo tendo feito tudo isso com você, mesmo sendo esse pai que te desprezou, te abandonou, te jogou no pasto, não cuidou de você, você perdoa o teu pai, Davi? Sim, eu perdoo meu pai. Amém. Então Davi é do pasto para o palácio. Mas isso só acontece no coração de quem perdoa. Pastor, você não sabe o que eu passei com meu pai. Você também não sabe o que eu passei com o meu na minha casa. Eu fui conseguir perdoar meu pai. Ele tinha falecido. Eu fui conseguir perdoar meu pai 3 anos depois que eu me converti. Quando eu aceitei Jesus, dali 3 anos. E meu pai já tinha falecido, já fazia uns 10 anos. Eu só consegui perdoar ele depois de uns 10 anos. Depois de 3 anos convertido. Eu coloquei o joelho no chão e pedi perdão pela vida do meu pai.
Quando eu perdoei meu pai, sabe o que eu fiz? Eu liberei ele de dentro de mim. Porque enquanto eu não perdoava meu pai, eu carregava ele comigo todos os dias para minha cama. Eu sofria. Eu olhava da minha mãe e só via cenas ruins que aconteciam com a gente. Quando eu consegui perdoar o meu pai, agora eu olho para minha filha que tem 4 anos de idade e eu falo para ela, eu quero ser um pai exemplar para ela. Eu quero fazer para ela aquilo que o meu pai não fez para mim. Eu quero ensinar ela no caminho o qual eu não fui ensinado. Eu não tive um pai que me colocou no caminho. A minha família não era cristã. Hoje, para a honra e glória do Senhor, todos são. Minhas irmãs são missionárias, minha sobrinha canta na igreja, os meus sobrinhos tocam na igreja. Toda a minha família está dentro da igreja. Mas eu fui o primeiro a ir e a puxar eles. Então eu tinha tudo para ser um drogado. Eu tinha tudo para ser um pervertido lá fora. Mas quando eu consegui perdoar o meu pai dentro de mim, quando Davi perdoou o pai dele, que o Espírito Santo se apossou dele, que nós entramos agora no versículo, disse Saul ao seu servo, buscai-me um homem que sabe tocar bem a harpa. 18. Então respondeu um dos moços, disse, eu conheço o filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar, ele ainda é forte e valente. Glória a Deus. O currículo de Davi mudou. Davi era desprezado. Davi era aquele que era abandonado no pasto. Davi era um guri ruivo, de pequena estatura. Mas agora, quando ele perdoa o pai dele, quando ele tira essa mágoa do coração, quando ele perdoa o pai, quando ele abraça o pai, ele se alinha com o pai novamente, o currículo dele mudou. Porque o servo de Saul disse assim, eu conheço ele. Ele toca bem para Deus. Ele adora a Deus. Ele é forte e é valente. Esse é o currículo de alguém que perdoou o pai. Porque quando eu não perdoo o pai, o currículo muda. Vai contratar para uma empresa? Ouvi falar que não dá bem nem com o pai dele. Mas diz que é bom de trabalho, não é nada. Diz que só esconde o dia todo no serviço. Mas diz que adora a Deus, serve na igreja, mentira, fachada. Mas alguém que perdoa a Deus, o currículo muda. Toca bem, serve a Deus, ele é forte, ele é valente, manda buscar a vida. Terminando. Ele é forte, ele é valente, é um homem de guerra, sucedido bem nas palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. O currículo de alguém que é desprezado, que é humilhado, rejeitado, esse é o currículo de Davi agora. Mudou, o currículo dele foi preenchido. Mas o versículo 19 diz assim, ó, Saul enviou mensageiros a quem? Jessé. E agora se o filho não convive bem com o pai? E agora se Davi não tivesse perdoado o pai? A oportunidade que Davi tinha de sair do pasto para o palácio está na mão do pai agora. Pode até levar, ele leva, quer levar Davi, leva, mas o instalador trabalha aqui dentro de casa. Só quer dormir meio-dia, não quer trabalhar. Só quer negócio de WhatsApp, de internet. Pode levar. Para mim, vou dar graças a Deus se for. Não, Jessé sabia que estava perdendo valente. Jessé sabia que o seu filho valente, que Deus falava com ele, um jovem que era forte,
Saul enviou um mensageiro a Jessé dizendo: envia-me a Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio do seu filho Davi. Assim Davi foi a Saul e esteve perante Saul. E este Saul o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois me caiu uma graça. Notou que as perguntas todas foram dirigidas a Jessé? Todas as perguntas sobre Davi foi dirigida ao pai. Mesmo o pai o abandonando, mesmo o pai desprezando, mesmo o pai mandando para o campo, mesmo o pai mandando ele trabalhar desde cedo, colocando ele na labuta, no pesado, todas as perguntas foram feitas para o pai. Tem mais alguém? Sim, Davi, manda chamar. O rei precisa de quem? Davi, pode levar. Aí o rei mandou o recado: cara, gostei demais desse guri. Eu vi que Deus é com ele. Vou te fazer mais uma pergunta, Jessé. Deixa Davi ficar no palácio comigo para sempre, porque eu achei graça aos meus olhos sobre Davi. Agora sim eu consigo entender 1 Reis capítulo 9, versículo 1 a 5, dizendo: se andares perante mim como andou teu pai, com integridade, sinceridade, assim diz o Senhor, não vai faltar campeão na sua casa. Davi dá um show de exemplo para nós. Mesmo tendo o pai que teve, ensinou bem os seus filhos. Não é desculpa para mim não ensinar bem a minha filha porque eu não tive um bom pai. Não é desculpa para nós ensinar as coisas erradas para os nossos filhos só porque os nossos pais não ensinam o que é certo. A chave está aqui, de Davi para frente, não de Davi para trás. Deus está dizendo: se você andar perante mim como andou teu pai e como andou teu avô, a situação ia mudar. Mas Deus está dizendo: se andares perante mim como andou teu pai, com integridade, sinceridade, eu vou estabelecer o teu trono. E na tua casa não vai faltar sucessor ou campeão. Você pode tocar de pé, Senhor. Eu tinha colocado um título na minha folha. O título que está sobre a minha folha é assim: se você quiser anotar, anota o título. Os traumas do meu passado não pegará sobre os meus filhos. O tema dessa mensagem é: os traumas do meu passado não pegará sobre os meus filhos. Não é porque eu sofri, porque você sofreu, que os nossos filhos vão ter que sofrer. Ah, o meu pai só educava batendo, espancando, eu também vou fazer assim. Não. Pastor, a maneira de educar é batendo, espancando. Não, a maneira de educar é conversando. A maneira de educar é colocando no caminho, ensinando o caminho. Feche seus olhos. Mas Deus me mostra que essa noite algumas pessoas que precisam liberar perdão dos seus pais. Talvez você não entenda aquilo que meu pai faz. Pastor, o meu pai é muito chato. O meu pai implica muito. Mas as suas bênçãos precisam dele.
liberar perdão para quem nos machucou tanto. Eu sei, eu entendo. Eu levei 3 anos para liberar meu pai dentro de mim. Mas aproveita a oportunidade hoje. Não leva ele dentro de você essa mágoa, porque isso pode estar atrasando as suas bênçãos. Isso pode atrasar as suas bênçãos financeiras, espiritual. Talvez você não entenda porque a tua bênção não chega, porque você ainda está preso com mágoa de seus pais. Mas Deus vai dizer essa noite, se você puder, a oportunidade é essa. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Aqueles que tinham que vir, Senhor, vieram, Senhor. Muito obrigado, porque eu creio, Senhor, que o perdão foi liberado hoje. Eles ouviram a voz do profeta, Senhor. Senhor, nós temos aqui sem nenhuma mágoa no nosso coração, meu Pai. Para que as bênçãos cheguem até a nossa tenda, para que a prosperidade chegue, a saúde, Senhor, para que a paz chegue dentro da nossa casa. E nós queremos ser como Davi, Senhor, ensinar os nossos filhos a maneira certa de fazer as coisas, para que não falte sucessor dentro da nossa casa, Senhor. Nos ensina a fazer com integridade, com sinceridade, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Senhor. Eu te agradeço pela vida dos visitantes.